É isso que Atos dos Apóstolos vem me dizer, que a centralidade da igreja é no sangue de Cristo e a centralidade do Evangelho, a centralidade prática do Evangelho é o Espírito Santo de Deus. Olá pessoal, vocês que estão me acompanhando nessa série de estudos de Atos dos Apóstolos, já está bem lembrado que o vídeo que eu fiz ele ficou muito grande, eu tive que dividir aqui em 3 partes na hora da edição. Então vamos para a última parte, nós vamos hoje ver o dia de Pentecostes, o que é essa festa judaica e como foi a descida do Espírito Santo. Então pegue sua xícara de café, a Bíblia e vamos estudar a Palavra de Deus. Mas o que é Pentecostes? Porque muitas pessoas ainda não conhecem esse termo e aí eu vou desmiuçar para vocês, né? Para entrarmos no termo de Pentecostes, eu queria falar um pouco das festas judaicas para vocês, né? Nós sabemos que Pentecostes é uma festa judaica e ela acontece 50 dias depois da Páscoa. Nós vemos lá registrado nos evangelhos que Jesus ele morre na Páscoa. Lá Mateus 26:2 é um dos que fala isso. A Páscoa começa daqui a 2 dias e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Nós entendemos que Jesus ele morre na Páscoa no dia 14 de Nissan, como o cordeiro foi morto no dia 14 de Nissan, lá no período que Israel estava saindo do cativeiro egípcio, que ali o sangue do cordeiro foi derramado para proteger eles do anjo da morte. Então nós entendemos que Jesus ele se entrega para ser morto no dia 14 de Nissan, porque ele está livrando o seu povo da morte eterna, na qual Deus havia dito a Adão que se comesse o fruto certamente morreria. Só que aí nós temos que entender então a segunda festa, para que o contexto fique bem amarrado, que Jesus ele morre na Páscoa, mas Jesus ele ressuscita nas festas das primícias, que era 3 dias depois da festa da Páscoa. Como está escrito lá em Lucas 24:7, é necessário que o Filho do Homem seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então o que nós entendemos com isso? A festa das primícias, o nome já diz, era uma festa de gratidão pelos primeiros frutos da terra. Então os judeus faziam alimentos dos cereais, levavam cereais para ser oferecido em oferta a Deus, onde eles estavam esperando uma colheita maravilhosa e eles faziam essas oferendas a Deus. Então nós entendemos com isso o quê? Jesus ele morre na sexta-feira e ele ressuscita ao 3º dia como sendo as primícias de Deus, como ele sendo ali o início, o que abre o caminho para que a igreja seja salva. Então, Jesus como a nossa primícia, Jesus como o nosso pão vivo, como o próprio João fala, né? Esse pão vivo, esse cereal que foi moído e foi morto para que nos desse vida. Se na festa das primícias os judeus estão agradecendo pelo início da colheita, no dia de Pentecostes, ali é o final da colheita, onde eles fazem a gratidão a Deus por tudo que eles tinham colhido. Então nós entendemos que o Pentecostes acontece nesse dia, a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, porque Jesus ele morre como as primícias, mas ele nos dá como colheita final o seu Espírito, o Espírito Santo. Então por isso que essa simbologia do dia de Pentecostes com a descida do Espírito Santo, como a nossa colheita final, como o nosso prêmio, eu não posso dizer porque o mérito é de Cristo, mas como galardão, além da morte de Cristo, sendo as nossas primícias, nós recebemos como colheita o Espírito Santo, que essa festa acontece 50 dias depois da Páscoa, em gratidão às colheitas de Israel. E aí um detalhe que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: da promessa de Jesus até a descida do Espírito Santo foram 10 dias de espera. Como é que nós sabemos disso? Jesus ele morre e aí ele passa 40 dias pregando o Evangelho na terra. Nós vemos ali em Atos 1:4 dizendo: durante os 40 dias após o sofrimento e morte, Jesus apareceu aos seus apóstolos diversas vezes. Então ali, 40 dias, ele apareceu diversas vezes, apareceu a mais de 500 pessoas, né, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, e depois disso ele sobe aos céus.
Então, se ele fica do dia 1 da Páscoa até o dia 40, aparecendo aos seus discípulos e à igreja, e ele promete o seu Espírito, e o Espírito desce 50 dias depois, então de 40 para 50 foram 10 dias depois que Jesus promete que o Espírito Santo de Deus desce. Então o que é que nós entendemos com tudo isso, meus irmãos? Nós entendemos que depois que Cristo subiu aos céus, a igreja ela estava composta de 120 irmãos. Muitos ouviram esse chamado para estar lá no cenáculo para receber a dádiva do Espírito Santo. Mas só 120 foram perseverantes e é necessário nós ficarmos perseverantes à promessa de Deus. Deus tem promessas para cumprir na nossa vida, mas é necessário que nós busquemos no Senhor. A segunda coisa é que aqueles discípulos estavam escondidos, com medos, preocupados, buscando a promessa. Eles estavam, vamos dizer, 10 dias eles ficaram órfãos, eles tinham sempre Jesus com ele, guiando os caminhos, e agora eles não tinham quem os guiasse. Então eles estavam ali todos escondidos e preocupados, buscando o Senhor. Mas quando o Espírito Santo de Deus desce, eles não conseguem ficar presos naquele cenáculo, naquele primeiro andar, e começam a falar do tão grande amor de Deus. Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, prega um sermão que 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas à igreja. Então nós entendemos que a obra da igreja não é de homens, a obra da igreja não é de intelectualismo, a obra da igreja ela é feita e realizada pelo Espírito Santo. É isso que Atos dos Apóstolos vem me dizer, que a centralidade da igreja é no sangue de Cristo, e a centralidade do Evangelho, a centralidade prática do Evangelho é o Espírito Santo de Deus. Então é necessário que nós busquemos conhecimento, porque o Espírito Santo vai utilizar aquilo que nós lembramos para pregar o Evangelho, mas nós temos que entender que por mais que nós busquemos conhecimento, nós temos que estar debaixo da graça de Deus e da ação do Espírito Santo. Outra coisa interessante é que lá na Torre de Babel, os homens quiseram ser grandes. Lá na Torre de Babel, os homens diziam: vamos construir algo para chegar até Deus. Era o homem na tentativa ali, logo depois do pecado, em ser Deus e chegar até onde Deus estava. E ali o que é que Deus faz? Deus desce e confunde toda a língua deles, e eles ficam perdidos, e é necessário se espalhar sobre toda a terra. Isso acontece em Babel. Já no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos, todos haviam aceito a sua pequenez, todos estavam debaixo do sangue de Cristo, todos haviam aceitado a morte e a ressurreição de Cristo, e agora humilhados através da morte de Cristo, o pão que foi moído, o Espírito Santo de Deus desce, não mais agora para confundir as línguas, mas o Espírito Santo de Deus desce para unir. O Espírito Santo de Deus desce agora para fazer a reconciliação do homem com Deus. Quando eu falo disso, eu me lembro muito de uma analogia, de uma comparação que eu vi um pastor ministrando em um congresso missionário, dizendo o seguinte: olha, meus irmãos, aqui no sertão, eu sou sertanejo, aqui no sertão, quando vem chegando a seca, que vai baixando os níveis dos reservatórios de água, quando o terreno, o reservatório de água está no meio de um terreno de duas pessoas, que eles colocam uma cerca para dividir. Quando a água baixa, nós vemos ali a cerca de divisão, dividindo um terreno e outro. E assim era como eles estavam lá em Pentecostes, os homens estavam divididos. Mas quando o Espírito desceu, uniu a todo aquele povo em uma só identidade. Então, quando a chuva chega no sertão, esses terrenos que são divididos ali por aquela cerca, quando a chuva chega, ali a água sobe e não há mais divisão. Os peixes podem transitar livremente. Isso é o Evangelho. Ele veio para unir as terras separadas. Ele veio unir aquilo que os homens construíram como barreiras emocionais, barreiras espirituais, barreiras pessoais. Enquanto estamos secos espiritualmente, sem a água do Espírito, nós estamos criando contenda e divisão na igreja. Minha igreja é melhor, a tua igreja tem isso de errado, mas quando o Espírito chega para unificar, as águas sobem, e aí nós podemos ter uma só comunicação, que é a comunicação do reino de Deus. E aí eu quero deixar aqui uma frase para encerrar do reverendo do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte:
A perseguição tornou-se ferrenha e o diabo tentou impedir o avanço da igreja através de intimidação, infiltração e distração. Mas a igreja, porém, encheu Jerusalém da doutrina de Cristo. A presença do Espírito Santo, ela não diminuiu a perseguição, pelo contrário, ela aumentou. A presença do Espírito Santo não trouxe uma proteção especial para aqueles cristãos, não deixou eles mais fortes quanto às investidas do inimigo, mas a presença do Espírito Santo deu para eles o poder e a autoridade para pregar e também deu o conforto necessário para resistir às perseguições. Nós estamos em um mundo mau, nós estamos em um mundo difícil, somos perseguidos como igreja, mas você foi autorizado por Deus, então prega o Evangelho. E você recebeu o Espírito Santo, que é aquele que lhe conforta e que lhe dá a capacidade de pregar esse Evangelho. Busque a presença do Espírito Santo. Eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Quero pedir a você que, se gostou desse conteúdo, que eu tenho certeza que foi bênção para as nossas vidas, não esqueça de dar um joinha e fique ligado, porque é muito conteúdo. Eu resumi essa parte introdutória aqui do início da igreja, essas questões iniciais, mas eu vou trazer outros vídeos falando sobre a temática específica de Atos e como foi que o Evangelho saiu de Jerusalém e chegou até a Roma. Obrigado, Deus lhe abençoe, fique com Deus, graça e paz, até a próxima.